Mano Menezes, Rua, Felipão, será? Assunto do vídeo de hoje. Vamos falar de dois técnicos brasileiros, experientes, que passaram pela seleção brasileira e que estão em evidência nesse ano de 2023, pelo aspecto negativo. E eu peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Vem com a gente rumo a 120 mil inscritos, a próxima mini meta deste canal. Link do Telegram na descrição, tô te esperando lá também, é só clicar e aparecer por lá. Só um acréscimo ao vídeo de ontem, e esses vídeos de resumo de rodada segunda-feira tem bombado, fico muito feliz com isso, agradeço aí a galera. Faltou falar ontem da não expulsão do André em cima do Felipe Luiz. E é verdade, você que me cobrou sobre isso está correto. Para mim, o André deveria ter sido expulsão e julgamento. Exatamente o que aconteceu, o que eu acho que deveria ter acontecido com o Luiz Araújo. Expulsão e julgamento. A entrada do Felipe Luiz foi duríssima, como foi a entrada do Luiz Araújo em cima do Marcelo. Faltou citar este lance. Obviamente que eu não deixo de citar algum lance de sacanagem, porque eu não sou vagabundo, eu apenas esqueci. Agora, se você acha que eu fiz de sacanagem, sei nem o que você está fazendo aqui. Pega as coisinhas e vaza, porque é óbvio que eu não vou fazer isso de má intenção. Mas eu esqueci, peço mil desculpas por isso, ok? E o lance do Felipe Melo no Arrascaeta, eu não daria pênalti. Para mim é um lance que tem semelhanças com o pênalti dado a favor do Santos contra o Goiás na Vila Belmiro. Eu não daria nenhum dos dois, ok? E o empurrão do Pablo... Como é que você dá um e não dá outro? Para mim, o empurrão do Pablo é muito claro. Ele tem a mão nas costas, ele tem, inclusive, o movimento, o gesto completo do empurrão nas costas do adversário. Felipe Melo e Arrascaeta estão subindo para uma disputa de bola. Naturalmente, vai acontecer do jogador mais forte no choque levar a melhor, dependendo de como essa disputa se dê, mas não vi uma carga faltosa do Felipe Melo. Vi uma disputa de bola, um encontrão no alto e não daria o pênalti. É só como eu vi, ok? Feito o registro, vamos falar da demissão, primeiro da demissão do Mano Menezes. O Inter peguei alguns dados aqui para ilustrar esse momento que é delicado. Eu cheguei a falar ontem no jogo, né? Caramba, o Inter ontem teve ali o Alan Patrick anulado, né? O Valência tentando se movimentar, mas a melhor chance do primeiro tempo tinha sido do Veiga. No segundo tempo, o Palmeiras toma conta do jogo, o John tem que fazer um monte de defesa, o Inter travado, assim, o Inter com um futebol que não flui. E aí você pega alguns dados do Inter e compreende muito bem. Terceiro pior ataque do campeonato, o time tomou mais gols do que fez na competição. Se você pegar os últimos 3 jogos, o Inter finalizou ao gol adversário menos de 10 vezes em 3 jogos. São 3 jogos sem balançar as redes. 3 jogos em que o ataque do Inter não produz. Coincidentemente, o momento da entrada do Ener Valencia do time. Segundo time que menos chutou no Campeonato Brasileiro, segundo time que menos chegou ao gol no Campeonato Brasileiro. Isso a gente está falando só de Brasileirão, tá? Porque se a gente pegar o que foi a temporada do Internacional, o Inter, em termos de resultado, tá? Não só desempenho. Desempenho a gente sabe que está, obviamente, muito abaixo. O Inter cai no Campeonato Gaúcho antes da final, cai ali na semi pro Caxias, uma semifinal que terminou, inclusive, numa lamentável confusão. O Inter cai precocemente na Copa do Brasil, é verdade, pro América. Não consegue fazer o resultado dentro de casa no Beira-Rio, no jogo da volta. E aí você vai vendo que nós estamos no mês 7. Poucos avanços se viu, ou praticamente nenhum, no Internacional nesse ano. Mas o Mano ficou refém do bom trabalho do ano passado? Não é que assim, o 2022 foi muito acima das expectativas. Só que o 2023 ele estava consideravelmente abaixo das expectativas, né? O 2022 foi bom demais e o 2023 estava sendo ruim, e talvez ruim demais para aquilo que o Inter tem. É verdade que a gente vai ter que discutir um pouco questão de elenco, de reforços, porque você vê, o Valência acabou de chegar, né? O Arangues na segunda partida, o Gabriel ainda estava voltando, mas a gente tem que fazer alguns pontos aí sobre decisões do Mano Menezes. Então vamos lá. Você tem o Ener Valencia, 2 meses já, mais ou menos, 1 mês e meio, 2 meses, sabendo que você vai ter o Ener Valencia no time. E nesse período, quando o Valencia finalmente estreou, a sensação que passou é que o Mano não sabia o que fazer com o Ener Valencia. Não sabia onde encaixar
o Ener Valencia. Aí no jogo contra o Fluminense ele aparece como um ponta pela direita, joga 45 minutos, tem uma atuação apagada. A sensação de que, caramba, olha aí, ó, trouxemos um baita reforço pra você. Aí você tem 2 meses pra pensar, você tem 10 dias de data FIFA. E quando o Inter entra em campo, quando o Valencia entra em campo, a gente vê uma desconexão total. A gente não vê uma ideia de jogo pensada no Ener Valencia. E aí tem decisões do Mano que não ajudam, né? O Mano no segundo tempo contra o Palmeiras, precisando ganhar o jogo, 45 do segundo tempo, com, sei lá, 6, 7 de acréscimo, ele tira o Ener Valencia pra botar o Gabriel. O volante que tá voltando depois de 9 meses. Era o que o jogo tava pedindo naquele momento? Você abrir mão do Ener Valencia, abrir mão de uma possibilidade de ataque, de um cara que pode fazer o gol da vitória, pra colocar um volante em campo? Qual a explicação de uma alteração daquela? É difícil você entender. É muito complicado você entender. Então parecia o Mano, parecia muito perdido. Parecia um Mano assim, completamente perdido. Um Inter que não tinha ideias, um Inter que parece que, sabe assim, quando você olha, pô, esgotou assim o trabalho. O trabalho foi, esticou, esgaçou, não tem mais pra onde ir. E eu acho que não só isso motivou a decisão da diretoria, como também a criação de um... Eu não sei, quando isso foi usado já no Sul, negócio de fato novo, em semanas anteriores a Grenal e tudo mais, a gente sabe que já deu ruim. Mas eu acho que tem um componente do jogo contra o River daqui a 15 dias. Daqui a 15, 20 dias. De olha, precisamos fazer alguma coisa para salvar esse time e para esse time chegar com alguma possibilidade de bater o River Plate. Porque com o Mano Menezes dificilmente isso não vai acontecer. Eu acho que o jogo contra o River Plate, que se avizinha, foi central para que essa decisão fosse tomada ontem. Tipo assim, ó, precisa ser para agora, nós não podemos mais perder tempo. E acho que o Inter foi para esse caminho. Kudê voltar, eu acho que o Inter tem opções interessantes no mercado. E acho que o Inter tem um elenco que pode jogar mais do que vinha jogando nas mãos do Mano Menezes. Acho que pode. Lamento um pouco o choque que rolou no último domingo. Vi ontem, não tinha visto, do Mano Menezes com um jornalista do Rio Grande do Sul, quando ele fala em imprensa canalha, repórter fazendo canalice para botar outro treinador aqui. Não sei se ele tá falando de jornalista gaúcho fazendo campanha pelo Kudê. Uma coisa a gente precisa separar bem, viu, Mano? Com todo respeito, eu acho que o Mano é um cara, né? Eu conheço pessoas que conhecem o Mano e tem um trato muito legal com o Mano. O Mano me passa boas impressões, mas assim, Mano, vamos com calma. Você é um cara experiente do futebol e sabe que são situações diferentes, tá? Uma coisa é o repórter que tenta plantar uma notícia ou inventar uma crise porque de fato, mas esse é o mau repórter e esse é a exceção, graças a Deus. E ele tá ali, entre aspas, comprado para colocar outro no lugar, para bater em quem tá ali, porque ele tem um interesse escuso que outra pessoa ocupe aquele lugar. Por quê? Por alguma vantagem financeira que ele receba dessa outra pessoa? Ou por alguma vantagem de trabalho, de facilitação de trabalho, de fontes, de vazamento de notícias? Pode acontecer, Mano? Eu acho que pode. Infelizmente, existe mau dentista, existe mau motorista, existe mau advogado, existe mau zelador, existe mau tudo, existe mau jornalista. Claro que existe. Mas também, Mano, existe, você sabe quem é a maioria, o cara que vai te criticar pelo teu trabalho e que pode ter a seguinte opinião: eu prefiro que saia o atual treinador porque acho que o modelo esgotou e com o fulano ou fulano o time talvez jogue diferente, talvez seja mais eficiente. Aí é o campo da opinião que nós somos livres para dar, né? Eu não sei que informações o Mano tinha, que elementos ele tinha para explodir daquele jeito na coletiva e usar um termo tão forte, mas eu só acho que, e eu também não sei de fato, né, se o jornalista para quem ele mandou a indireta ou direta trabalha bem ou trabalha mal, mas acho que a gente precisa separar as duas coisas, tá? Enfim, vamos ver o que o Mano, o que o Internacional vai trazer daqui para frente, mas foi um trabalho que acho, se você conversar com o torcedor do Internacional, eu estava olhando bastante ali o ambiente virtual colorado na noite de ontem, a sensação de que foi uma decisão que demorou. Se tem uma coisa da qual o Mano Menezes não vai poder reclamar nesse trabalho no Internacional para falta de evolução do time em 2023, até alguns passos para trás que o Inter deu, é de falta de tempo.
Tempo ele teve bastante, paciência da diretoria ele teve bastante, o trabalho chegou no limite, a corda estourou. E aí eu quero falar do Clube Atlético Mineiro, eu quero falar de Luiz Felipe Scolari. Ontem, segunda-feira, falei, puxa vida, Goiás e Atlético Mineiro, um jogo legal na noite de segunda-feira para assistir do Brasileirão, um time brigando contra o rebaixamento, outro, né, tendo aí a volta do Hulk, com possibilidades de título e tudo mais. E aí são 6 rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro e o Filipão ainda não ganhou desde a sua chegada. Aí você tem a expulsão do Arana. Puxa vida, vamos colocar a braçadeira de capitão do Arana para o Hulk ficar menos exposto. Porque o Hulk, com essa coisa de liderar o time, ele tá muito pilhado, a arbitragem não tá com a boa vontade com o Hulk e tal, aí quem é expulso é o Arana. Cara, é incrível dizer isso, mas o Atlético piorou e piorou bem. Não é que o Atlético assim, teve uma queda de produção e tudo mais. Não, o Atlético piorou bem. Eu vi uma análise ontem dizendo, não dá pra dizer ainda que houve efeito na mudança de treinador. Houve, o Atlético piorou, o Atlético desceu degraus, o Atlético caiu de produção e não ganha há 40 dias. Obviamente que o Atlético piorou. O jogo do Atlético foi muito abaixo. Assim, a produção ofensiva. E você olha, vamos pegar essa escalação do Atlético aqui? Eu faço questão de pegar essa escalação, porque não é possível que um time que tenha esses jogadores no papel produza tão pouco ofensivamente. Pouco, inclusive, é elogio. O Atlético produziu nada em termos ofensivos. Cadê a escalação de ontem aqui? Não é possível. O Hulk estava em campo e nem o Hulk, que muitas vezes a gente fala, poxa, o Atlético em 2021 era um time fortíssimo com o Hulk voando. Em 2022, o Hulk faz quase 30 gols com um time muito mal. Carrega nas costas, o time bem e o time mal. Em 2023, nem isso a gente está podendo dizer. O Hulk em alguns momentos salvou o Atlético, mas se você pegar o Hulk dos últimos jogos, é um Hulk que participa menos do jogo, mais individualista. Vários momentos de tomada de decisão em que o Hulk pode servir companheiros, ele toma a pior decisão de finalizar, falta que ele tem um monte de gente na área, ele tenta bater direto, obviamente que ele já fez gol de falta esse ano, fez um gol do meio campo contra o Cruzeiro, mas talvez isso seja reflexo de uma queda coletiva muito grande, o Hulk percebendo, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou ter que usar minha qualidade aqui em alguns momentos para tentar resolver o jogo sozinho. Então a queda é de todos, inclusive do Hulk. Então você olha um time com Otávio, vou olhar do meio pra frente, Otávio, Edenilson, Alan Franco, Paulinho, Igor Gomes e Hulk. Cara, esse time, ele está entre um dos melhores do Campeonato Brasileiro. Ele não pode produzir o nada que o Atlético Mineiro produziu na noite de ontem contra o Goiás. Esse time daqui a 15, 20 dias, enfrentando o Palmeiras com esse nível de futebol, não dá. O Atlético finalizou menos que o Goiás, gente. Tudo bem, o Atlético era visitante. Mas o Goiás finalizou 3 vezes mais do que o Atlético no jogo. Mais de 3 vezes. Foram 5 finalizações do Atlético. 17 finalizações de um time que está brigando contra o rebaixamento, que é o Goiás. Tem alguma coisa muito errada. Existiu um problema no vestiário. Foi resolvido, porque o Cudê estava lá, incendiando tudo e tal. Chegou para resolver, para usar a experiência, apaziguar. Mas tem que começar o trabalho dentro de campo. O trabalho dentro de campo não começou ainda. Questão interna é importante, relacionamento, vestiário e tal. Mas se o time não jogar bola, não adianta vestiário arrumado, não tem jeito. É que o Cudê passou muito do ponto. A gente sabe exatamente o que aconteceu no vestiário. Mas não dá para se contentar com tão pouco. E aí você pega a sequência do Galo, o Galo vai ter Grêmio pela frente, o Galo vai ter Flamengo pela frente, e isso sem falar no jogo que eu já falei, que é o jogo da Libertadores contra o Palmeiras. Assim, é pra ontem a contratação, e eu lembro que no dia do anúncio do Filipão, fiz um vídeo aqui que deu muitos acessos. Eu falei, Filipão, sério? Porque me espantou. Óbvio que você sai de um treinador que tem uma filosofia totalmente diferente para trazer o Filipão, já é um choque. Mas isso aí a gente está acostumado porque dirigente no Brasil contrata assim. Um treinador que estava aposentado das suas funções de técnico. Eu nunca vou tratar com desrespeito um cara pentacampeão do mundo como o Filipão. Multivencedor, multicampeão. A gente precisa respeitar a história das pessoas. A gente precisa ter respeito às carreiras das pessoas, e eu tenho, tá? Pelos caras que foram importantes na consolidação do futebol brasileiro. Filipão é um desses caras. Filipão é um treinador que marcou época no Brasil. Mas hoje, ainda mais depois de se tornar um diretor esportivo,
Obviamente que ele não era a melhor opção para o Atlético. Obviamente foi uma decisão muito arriscada. E no campo está se provando. É preciso dar uma resposta muito rápido, porque o tempo está passando, os pontos estão sendo perdidos, a Libertadores, oitavas de final chegando. E aí? Esse é o futebol? Só que aí o Filipão vai na coletiva e dá uma declaração que, não dá, né, Filipão? Aí você me desculpa. Eu tenho que fazer mágica em uma semana? Eu vou achar aqui, a resposta correta, na íntegra do Filipão. Assim, não dá pro Filipão achar que isso é normal. Eu tenho que fazer mágica em uma semana? Cadê, Eu tinha separado aqui para ficar mais fácil na hora de fazer o vídeo e comentar sobre isso com vocês. Com todo respeito, né, o Filipão? Com todo respeito. Cadê, Rapaz, eu tinha achado aqui. Eu tinha a aspa completinha. Mas ele foi perguntado sobre o tempo de treinamento que o Atlético tinha à disposição, porque nós tivemos data FIFA, nós tivemos semana de Copa do Brasil, onde o Atlético Mineiro não está mais, né, por aquela barbeiragem do Kudê, convenhamos, uma baita barbeiragem do Kudê, e tá aqui, Ele elogiou o Goiás, eu não achei a aspa completa. Mas ele diz que, puxa vida, como é que eu posso fazer mágica em uma semana só? Não é mágica, Filipão, é fazer o seu time evoluir, é fazer o seu time sair do lugar. O seu time está completamente estagnado. Então não adianta. É óbvio que quando treinadores pregam tempo de trabalho para fazer melhorias dos times, eles têm o devido tempo, claro. Nós não estamos falando de um trabalho de longo prazo, a gente está falando do tempo da realidade do futebol brasileiro, que é escasso para todos. Mas nesse mar de escassez, você, nessa seca de tempo, você teve um pouquinho de água para beber, Filipão. Você teve dias para treinar sem jogos. E aí o que aconteceu? Aqui, quer dizer que eu tenho que fazer... Quer dizer que com uma semana eu tenho que fazer mágica? Tá bem. Aquele estilo Filipão resmungão. Ninguém tá cobrando mágica, Filipão. Mas eu acho que a mágica, na verdade, já está sendo feita. É como piorar, é como fazer um time evoluir tanto em tão pouco tempo. Isso é o que o Filipão está fazendo. De fato, se a gente entender o quão improvável é isso, num espaço tão curto de tempo, dá pra gente dizer que o Filipão, sim, está fazendo mágica. A diretoria do Atlético precisa agir, o Filipão precisa agir urgentemente. Não é aceitável que o Atlético tenha um desempenho tão ruim como teve ontem contra o Goiás. Mas... lembremos, essa diretoria do Clube Atlético Mineiro tem cometido diversos erros ao longo de 2023. É a grande responsável. Essa tomada de decisão arriscadíssima foi da diretoria do Clube Atlético Mineiro. Ela é a responsável, ela que colocou o time nesse buraco e ela vai ter que dar um jeito de tirar o time desse buraco que está enfrentando. Ela é a grande culpada e isso precisa ser dito, repetido. Você tem a culpa dos jogadores, claro. Você tem a culpa do Filipão, é claro. Mas quem colocou essa comissão técnica lá foi a direção do Atlético Mineiro. Diferentemente de outros times que não tem de onde tirar, que tem elencos muito ruins, o Atlético tem um excelente time para os padrões do Campeonato Brasileiro. Você tem alguma dúvida? Opa, troca com o Goiás. Parabéns à diretoria do Atlético Mineiro. Tem se superado, inclusive, nesse ano de 2023. E aí, o que você pensa sobre a saída do Mano? Quem deve chegar no Inter? O que você pensa sobre Filipão? Ainda há salvação para Filipão no Galo? Deixa nos comentários. Boa terça-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.